O que é, afinal, o estudo? O que representa a inteligência? E, sobretudo, vale a pena dedicar-se ao conhecimento mesmo quando ele aparenta ser inútil? Estudar é, antes de tudo, um ato de coragem, um gesto silencioso de resistência em meio à pressa do mundo. Não se trata apenas de acumular informações ou decorar fórmulas. Estudar é mergulhar na essência da existência, desbravar os mistérios do universo e, sobretudo, de si mesmo. É um processo de lapidação interna, uma jornada que exige disciplina, curiosidade e humildade, essa última sendo talvez a mais elevada das virtudes intelectuais. A inteligência, por sua vez, não é uma entidade única ou limitada ao raciocínio lógico. Ela se desdobra em múltiplas formas: emocional, sensível, intuitiva, prática, abstrata. Ser verdadeiramente inteligente é saber articular o pensamento com o sentimento, o rigor com a delicadeza, a análise com a empatia. O intelecto, quando não guiado pelo coração, torna-se árido, um castelo de cristal frio, sem vida. Assim, podemos afirmar que o saber, para ser pleno, precisa caminhar ao lado da sensibilidade. Um raciocínio sem compaixão é como uma lâmina sem propósito. Pode ser afiada, mas não edifica. Estudar, portanto, é mais do que um dever escolar ou uma ferramenta profissional. É uma forma de dignidade, um modo de existir com profundidade. O estudo avançado, quando feito com reverência, abre portais, não apenas para novas profissões ou tecnologias, mas para dimensões mais sutis da compreensão humana. Ele confere à alma um brilho discreto, porém inconfundível, uma nobreza silenciosa que não se ostenta, mas que se sente no modo de olhar, de ouvir, de interpretar o mundo. Entretanto, essa nobreza só floresce plenamente quando o saber é cultivado com humildade. Quando o aprendizado não se transforma em arrogância, mas em gentileza. Um erudito sensível é uma raridade. Alguém que, mesmo detentor de vasto conhecimento, jamais esquece que todos, sem exceção, são simultaneamente limitados e brilhantes, tolos e geniais, humanos. Retomando a pergunta fundamental, vale a pena estudar mesmo quando parece inútil? A resposta talvez esteja em imaginar uma utopia possível. Um mundo em que todo saber estivesse ao alcance de todos, como uma universidade viva, aberta, pulsante. O que seríamos, então? Certamente, mais conscientes, mais lúcidos, talvez não mais felizes em todos os sentidos, mas, com certeza, mais íntegros em nossa visão de mundo. Esse encantamento pelo conhecimento não precisa ser um êxtase permanente. Ele pode habitar o cotidiano de forma suave, silenciosa. Como quem acende uma vela numa sala escura. Não é grandioso, mas é transformador. Mesmo aqueles que, por razões diversas, carregam limitações, sejam cognitivas, emocionais ou sociais, merecem um respeito profundo. A verdadeira inteligência não está em medir capacidades, mas em reconhecer a complexidade do outro. Ninguém é superior por saber mais.
valor do ser humano não reside em sua performance, mas em sua essência. A beleza da humanidade está no contraste. Somos fragmentos de luz e sombra. Somos caos e ordem, e é precisamente esse paradoxo que nos torna fascinantes. Por isso, estudar não é apenas adquirir respostas, mas aprender a formular melhores perguntas. É reconhecer a vastidão daquilo que não sabemos, e, ainda assim, seguir adiante com admiração. Estudar é, por fim, um ato de amor. Amor pela vida, pelo mundo, pelas pessoas. Um gesto silencioso de fé na possibilidade de sermos melhores. E mesmo que o mundo insista em banalizar esse gesto, ele continua sendo, em sua essência, revolucionário. O que é, afinal, a sabedoria? Onde repousa a fronteira entre saber e compreender? E qual o sentido último de uma vida dedicada ao pensamento, à reflexão e à escuta atenta da existência? Talvez, mais do que respostas, devêssemos perseguir a beleza das perguntas, pois é nelas, e não nas conclusões, que se revela a verdadeira grandeza do espírito humano. A sabedoria não grita, ela sussurra, não se impõe, insinua-se, e muitas vezes, seu verdadeiro poder reside no silêncio entre as palavras, na pausa que antecede o juízo, na hesitação que nos faz mais humanos. Viver, no fundo, é decifrar, traduzir o indizível, e estudar é como afiar essa tradução, aprimorar os instrumentos com os quais lemos o mundo e a nós mesmos. É como se cada ato de aprendizado fosse um gesto de escuta, uma escuta profunda, que não visa a vitória do argumento, mas o florescimento do entendimento. Assim como a música não se resume às notas, mas ao intervalo entre elas. O conhecimento verdadeiro está na dança entre o saber e o sentir. O estudo não precisa, necessariamente, levar a um destino prático. E é precisamente aí que reside sua força subversiva. Em um mundo que tudo exige em função, resultado e desempenho. Dedicar-se ao saber pelo saber é um ato de insubmissão, de beleza pura, como quem cultiva uma flor rara mesmo sabendo que talvez nunca verá sua floração. O gesto vale por si, a dignidade do esforço basta, e há, nisso, uma forma elevada de espiritualidade, não religiosa, mas poética, um culto à complexidade da vida, a inteligência que buscamos cultivar. Portanto, deve ser menos uma escada rumo ao topo e mais uma ponte entre abismo, entre ideias e sentimentos, entre razão e intuição, entre o eu e o outro. Devemos aspirar não à perfeição de máquinas, mas à inteireza dos humanos. Aquela sabedoria que reconhece os próprios limites, que aceita a dúvida como aliada e que abraça a fragilidade como potência. Porque é justamente na imperfeição que mora o encanto. Saber demais sem sentir é empobrecer a alma. Sentir sem pensar é perder-se no caos. Mas pensar com ternura e sentir com lucidez, eis o auge da inteligência. Por isso, quando perguntamos se vale a pena estudar mesmo quando tudo parece vão, é preciso lembrar que o conhecimento molda não apenas o que fazemos, mas o que somos. Ele refina o olhar,
aprimora os gestos e nos ensina a respeitar a vastidão do outro. E mesmo que o mundo insista em acelerar, em simplificar, em rotular, a mente estudiosa permanece como uma chama acesa contra a pressa. Uma resistência sutil ao empobrecimento do humano. Imagine um mundo onde cada criança fosse ensinada não apenas a competir, mas a contemplar. Onde as escolas ensinassem não apenas fórmulas, mas poesia. Não apenas cálculo, mas compaixão. Onde a curiosidade fosse mais valorizada que a obediência, e a dúvida mais respeitada que a resposta pronta. Esse mundo talvez não exista ainda, mas toda vez que alguém escolhe aprender por amor, ele se torna um pouco mais real. Cada leitura, cada reflexão, cada diálogo profundo são tijolos dessa utopia silenciosa. A tarefa do conhecimento não é nos separar, mas nos entrelaçar. Nesse sentido, o verdadeiro estudioso não é aquele que sabe mais, mas aquele que sabe escutar, que sabe esperar, que reconhece no outro não um rival, mas um espelho, um eco, um irmão de mistério. Não há saber inútil quando há alma. Não há pergunta vã quando há escuta. E não há estudo perdido quando há presença. Mesmo os conhecimentos que jamais serão aplicados no mundo visível deixam marcas no mundo invisível. Nos gestos, na delicadeza, no modo como tratamos o tempo, os outros e a nós mesmos. Estudar é criar vínculos com o tempo profundo. É plantar raízes na eternidade, mesmo que habitemos dias fugazes. É, no fim das contas, um ato de esperança. A esperança de que a consciência pode ser maior que a ignorância, que a gentileza pode ser mais poderosa que o cinismo, que o amor pelo saber pode resistir e florescer, mesmo nos desertos da superficialidade, e talvez, só talvez, o futuro seja salvo não pelos poderosos, mas pelos atentos, pelos sensíveis, pelos que se debruçam sobre os livros como quem toca uma ferida, pelos que veem no estudo não um fardo, mas uma promessa, a de que seremos, juntos, mais do que fomos sozinhos. Estudar, afinal, é um modo de amar o mundo. E esse amor, ainda que silencioso, é, sim, revolucionário.